Na última aula a gente aprendeu a mexer com os layouts. Nessa aula aqui nós vamos aprender como trabalhar com um banco de dados no seu aplicativo Android. O Android fornece várias maneiras de armazenar os dados no dispositivo. Um dos meios mais comuns seria utilizar as variáveis de preferência que o Android fornece nativamente. Quando você precisa armazenar apenas algumas informações, esse é o melhor jeito, pois não precisa de muita coisa. Então eu vou abrir aqui a minha Activity e dar um exemplo. Vamos supor aqui que eu queira armazenar uma variável true ou false, alguma informação que eu preciso pegar depois, mas é apenas uma coisa simples, eu não preciso de um banco de dados para poder recuperar essa informação. A maneira que o Android tem para poder fazer isso chama Shared Preferences, que seria preferências compartilhadas. Aqui na documentação você consegue ler um pouco mais sobre isso. E aqui tem os métodos que tem disponível para a gente utilizar. Aqui embaixo do botão, eu vou precisar criar primeiro uma instância dessa classe. Então, Share Preferences. Aí eu vou querer, aqui é o nome da variável, então eu vou colocar SP da inicial, igual. Aí a gente vai acessar aqui uma classe chamada Preference Manager, e vamos pegar Default Shared Preferences. Aqui ele precisa passar um contexto. Então eu vou colocar Get Base Context, que é da Activity, ok? Esse Get Base Context é da Activity. Então eu já tenho a variável aqui com as preferências compartilhadas. O que eu vou fazer aqui é o seguinte, então faz de conta que aqui eu quero setar uma variável, o que eu faço é RSP, que é a minha variável, vou dar um edit, put, aí aqui o tipo, né? Então pode ter o boolean, que é true ou false, float, que seria um número decimal, int, integer, long, é um integer só que com mais, um tamanho pode ser maior, uma string e um string set, que seriam várias strings. No meu caso aqui eu vou colocar um boolean só para exemplificar, então seria boolean, aí eu passo o nome que eu vou querer, então para dar um exemplo seria está logado, só dando um exemplo de uma situação que eu já usei antes. E aí a primeira situação seria false. Então o que acontece? Ele vai pegar esse SP aqui, vai editar e vai colocar esse boolean está logado como false. A última coisa que a gente precisa fazer no final aqui, ó, como você pode ver, se você fizer só isso daqui, ele ainda não colocou. Quando você para aqui, ó, ele fala, ó, você colocou o edit, mas não colocou o commit ou apply. Então no final aqui ele coloca um ponto apply, que é para ele aplicar essa alteração que eu fiz no Share Preferences. Então, nesse caso aqui, eu já tenho uma variável guardada dentro das preferências compartilhadas. O que eu preciso agora é conseguir buscar essa variável. Então, é quase a mesma coisa. Então, eu vou dar um sp, ponto. Aqui eu não preciso dar o edit mais, então eu vou colocar get, boolean, e aí o nome da variável. Está logado. Eu posso, inclusive, setar um valor default em seguida, que seria false. Então, se ele não encontrar nenhum valor para essa preferência aqui, ele vai atribuir false como padrão. E é assim, aqui você já consegue testar. Então, if... E aqui eu farei alguma condição. E é assim que, quando você precisa gravar apenas algumas variáveis, você grava essa variável dentro da preferência compartilhada e consegue utilizar ela durante no meio da sua aplicação, do jeito que você preferir. Porém, como você pode ver, esse não é um método muito versátil de armazenar as informações. Se você precisa de muita coisa armazenada, já não vai ficar muito bom. Vão ser muitas variáveis, você também não consegue armazenar linhas aqui, como no banco de dados normal. Por conta disso, vamos aprender agora então a usar a conexão com o banco de dados SQLite para armazenar os dados em um banco de dados real. O SQLite, para quem não conhece, é um banco de dados relacionável contido em uma biblioteca em C, como diz o Wikipedia. Em outras palavras, nós teremos apenas um arquivo chamado, por exemplo, nossobanco.db, dentro do dispositivo de cada usuário que estiver usando. Então, cada celular vai ter um arquivo desse lá dentro. E nesse arquivo vai estar contido todo o banco de dados, toda a estrutura, as tabelas, os registros, tudo vai estar dentro desse arquivinho aqui. E ele faz o acesso direto.
O Android, ele já tem a compatibilidade direta com o SQLite. Então vai funcionar com uma mão na roda. Para que a gente não tenha o trabalho de ficar verificando se o banco de dados existe, esse arquivo aí, e não ficar se preocupando também em conectar nele, fazer todo esse código de conexão e criação do banco de dados, a gente vai usar uma classe de ajuda que o Android fornece chamada SQLite Open Helper. Voltando aqui no Developer Android, você pesquisa aqui SQLite Open Helper. Aqui, já encontrou. Então essa daqui é uma classe que a gente vai estender, que, como diz aqui, ó, ela controla a criação e o controle de versões, administração das versões do banco de dados. Então vamos criar a nossa classe aqui. Eu vou criar um novo pacote aqui, chamado Helpers. Dentro de Helpers, eu vou criar uma Java Class e eu vou chamar ela de DB Helper. Vou deixar assim mesmo, só pra gente ver como é que faz. Eu já adicionou aqui no Git, tá vendo? Ah, não esqueci de falar. Nós estamos aqui na aula 4, então, tá? Banco de dados, parte 1, SQLite. Então aqui, essa aqui vai estender de SQLite Open Helper. E ele vai pedir para eu implementar os... Tá vendo? Ó, quando eu clico aqui no Public e aperto Alt Enter, ele aparece aqui, ó, Implement Methods. Seriam os métodos que são obrigatórios da classe SQLite Open Helper, que eu preciso implementá-los aqui. Aqui ele apareceu então para mim dois métodos obrigatórios, onCreate e onPregrade. Deixa eu ver, tá dando erro aqui ainda. Esse aqui é o constructor, ficou faltando o constructor ainda da classe. Então, são dois métodos e um constructor. O constructor ele vai executar toda vez que abrir a classe. Eu só vou definir isso daqui para ele ficar igual. O onCreate ele vai executar todas as vezes que criar o banco de dados, ou seja, se o banco de dados não existir e ele criar o banco de dados, aí ele vai passar aqui. Então é aqui que a gente vai criar nossas tabelas. Você vê que ele recebe, inclusive, um DB SQLite Database. E o onPregrade é o controle de versões do banco de dados. Aqui em cima, vamos criar umas variáveis aqui para diferenciar nosso banco de dados. Então, a primeira, esse daqui vai ser o nome do nosso banco de dados. Eu vou chamar de... Essa vai ser a versão do nosso banco de dados. A primeira vai ser 1. É um número integer contínuo, ok? Então, aqui no nosso constructor, nós vamos modificar algumas coisas. Está vendo aqui que tem o name? Esse é o nome do banco de dados. O nome do banco de dados nosso. Primeiro que a gente não vai precisar de tudo isso, porque ele não vai passar isso daqui, tá? Nesse caso, olha o que ele está fazendo. Se a gente fosse criar esse DB Helper para agora, ele ia pegar e pedir para passar o nome do banco de dados. O Cursor Factor aqui não precisa se preocupar com isso agora. E a versão do banco de dados. Ele queria que a gente passasse isso cada vez que a gente criasse nossa classe. Só que o nome vai ser tudo definido aqui dentro. Então aqui eu vou substituir o name por nome banco. O factory eu vou substituir por null, que eu não vou usar. E a versão é a versão do banco. Ou seja, quando eu modificar esses valores aqui em cima, ou se eu modificar, porque imagino que o correto seria você modificar apenas a versão quando você fosse lançar uma versão nova para você manter o controle. O outro aqui deixar quieto mesmo. Ele vai usar esses valores aqui para criar o banco de dados que a gente quiser. Então ele vai criar um banco de dados meuapp.db com a versão 1 nesse caso. E aqui dentro é onde ele vai criar as tabelas. Eu vou adicionar aqui então uns debugs aqui para a gente ver, conforme estiver executando, o que ele está executando. Coloquei aqui os logs para a gente ver em cada método o que está acontecendo. Voltando para a main activity, adicionei essa linha aqui, dbHelper.db, new dbHelper, e tem que passar o contexto. Então, quando ele abrir a minha activity principal, ele já vai criar um novo dbHelper aqui. Vou compilar então. E aqui, ó, se eu pesquisar aqui do lado no console, você já vê aqui o dbHelper constructor. Se você reparar aqui, a única coisa que ele executou por enquanto foi o constructor, ou seja, ele só criou a classe. Não criou o banco de dados meuapp.db. Por quê?
Porque ainda não fizemos nenhuma conexão com o banco de dados. Para que ele abra o banco de dados para a gente precisa executar onDB getWritable ou onDB getReadable database, que o readable significa que ele pode ler apenas e o writable significa que ele pode ler e escrever dentro do banco de dados. Então eu coloquei essa linha aqui agora e vou compilar novamente. Está filtrado aqui com DB, tá? Então você vê que agora ele passou pelo constructor e o onCreate, ou seja, ele criou o banco de dados mewApp.db para a gente com a versão 1. Uma coisa que ele não passou ainda é no onUpgrade, porque no caso a versão é 1, então ele não precisa passar no onUpgrade aqui. Eu vou mudar essa versão agora para 2. Aí agora ele passou pelo constructor, ele não passou pelo onCreate, porque ele já tem o banco de dados criado. O onCreate só passa quando cria o banco de dados. E o onUpgrade agora, como está numa versão diferente da versão original, ele passou no onUpgrade para aplicar as alterações. Vamos dar uma aprofundada então aqui nesse método onUpgrade para a gente entender melhor como está funcionando. Então eu mudei aqui de 1 para 2 e ele abriu o onUpgrade aqui com a versão 2. Então ele tem duas variáveis aqui dentro. Old version e new version, que seria a versão antiga e a versão nova. Primeiro ele está mostrando um upgrade aqui. Eu vou adicionar agora uma função que eu costumo usar nos meus aplicativos para ele adicionar, fazer a atualização do banco de dados em cascata. Então aqui você vê que eu criei um switch com a versão anterior, não a versão nova. E aí ele vai verificar o seguinte. Se a versão anterior for a versão 1, aí ele vai executar determinada atualização no banco de dados. Eu vou colocar aqui, ó. Ou seja, se ele for da versão 1, a antiga, ele vai executar a atualização da versão 2. Aí eu vou criar um case embaixo de novo. Se a versão antiga for a 2, então eu quero que ele execute a atualização da versão 3. E vou colocar mais um. Se for 3, eu quero que ele execute a atualização da versão 4. Ou seja, se a versão antiga for 1, ele executa a versão 2. Se a versão antiga for 2, ele executa a versão 3. Se a versão antiga for 3, ele executa a versão 4. Todos os logs aqui são referentes à nova versão que está sendo lançada, ou seja, uma atualização no banco de dados que você está aplicando agora para uma atualização nova. E o número que eu estou usando no meu case do switch é a versão anterior, ou seja, se eu estou na 2, eu colocaria aqui 1. Agora eu vou estar na versão 3. Quer dizer que ele vai executar a 2. Só que tem um truque nesse switch aqui. Eu não coloquei break para parar o case, ou seja, se ele estiver na versão 1, o que ele vai fazer? Ele vai executar 1, a 2, a 3 e assim por diante. Se ele estiver na versão 2, ele vai executar a 2, a 3, ou seja, eu vou demonstrar isso aqui na prática. Então eu vou deletar esse 3 aqui por enquanto, porque a gente está na 3. Então ele vai executar a 2 aqui no caso. Por quê? Porque a versão que está aqui está na versão 2, ok? Isso é um pouco confuso, ficar mexendo com a versão anterior. Você deve estar se perguntando, por que não usar a versão nova? Eu já explico. Eu vou abrir aqui o log novamente do lado. Vou clicar aqui, LS primeiro. Abrir o log do lado e abrir a minha versão aqui. Vamos ver o que acontece. Então ele fez atualização versão 3. Ou seja, ele executou só essa versão aqui. Por quê? Porque ele estava na versão 2, então ele executou dali para frente. Agora a gente está na versão 2. O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou simular um caso de uma pessoa que ela fez o seguinte. Ela baixou o nosso aplicativo na loja. Instalou na versão 2, aí ela não atualizou mais, e quando chegou na versão 4, é que ela foi atualizar de novo. É para isso que serve o switch dessa forma. Por quê? Ela está na versão 2, o que eu quero que execute para ela? Eu quero que execute a versão 3 e a 4, ou seja, eu quero que execute daqui para baixo. Então, aqui está na versão 3, eu vou colocar a versão 5, entendeu? Eu lancei a versão 5 agora, e a versão 3 e 4 eu quero que execute para ele. Então aqui eu vou mudar para 4. E aqui eu vou mudar para 5. Aí eu vou compilar de novo. Aqui o anterior ainda. Ó. Então ele executou para mim um upgrade, atualização versão 4 e atualização versão 5. E é por conta disso que eu estou usando aqui o switch old version e não new version. Por quê? Eu quero que ele execute em cascata as próximas versões e ele está funcionando. Porque eu não estou usando o break, ele executa essa cascata. E a ordem também é muito importante. Então ele vai executar 1, 2, 3, 4 se tiver na 1, 2, 3, 4 se tiver na 2 e assim por diante.
Aqui a gente cobriu já então o funcionamento padrão dessa classe SQLite OpenHelper. Vamos criar nossa primeira tabela. Onde a gente vai criar isso? Dentro do onCreate. No nosso caso aqui, ele já criou o banco de dados, então ele não vai passar por aqui novamente. Se eu tentar adicionar uma tabela aqui e rodar, ele não vai criar a tabela para mim. Você reparou lá, o log do onCreate não está sendo chamado mais. Para apagar o banco de dados, o que você precisa fazer é desinstalar o aplicativo. Ou você pode entrar naquelas funções do aplicativo do Android e apagar os dados. Também funciona. Mas esse aqui é o modo mais fácil. Então você desinstala ele, que dá na mesma, tá? Quando você apaga lá nos aplicativos, é a mesma coisa que você ter desinstalado e instalado novamente, do zero. Agora ele vai passar no onCreate para mim. O que a gente precisa aqui, então, é uma instrução SQL que cria a tabela que a gente quer criar. Então, a primeira tabela que eu vou criar aqui vai ser uma tabela de configurações bem básica, só para exemplificar mesmo. Aqui eu criei, então, a tabela configurações e a instrução SQL aqui já é a instrução do SQLite. Você vê que é bem padrão, comum, muito parecido com qualquer outro banco de dados padrão. Então, eu dei um create table, if not exists. Isso aqui é mais por precaução, tá? Eu sei que ele não vai chamar o meu onCreate aqui, 2 vezes. Porém, por precaução, eu coloco if not exists. Então, o nome da tabela é configurações, tudo minúsculo. E aqui eu tenho 3 campos. Underline D, é integer e é a minha chave primária. Eu tenho o campo nome, varchar 255 caracteres. E e-mail, varchar 255 caracteres. Uma tabela bem básica. O único ressalvo que eu preciso fazer aqui com referência a essa tabela é com relação a esse campo underline D. Esse campo underline D, seria recomendado que você utilize ele nas suas tabelas como a chave primária delas. Então, todas as suas tabelas teriam um campo underline D lá dentro para poder referenciar elas. Para quê? Quando você, mais para frente, estiver mexendo com os adapters, que eu ainda vou explicar, esses adapters eles funcionam por padrão procurando por esse campo underline D para que ele encontre e identifique e diferencie um registro do outro na hora que ele estiver trabalhando. Então, quando você for fazer uma listagem de registros da sua tabela, você vai precisar, para usar essa listagem, criar um adapter. Usar um adaptador que vai funcionar de intermediário entre os dados e o componente visual que vai mostrar os dados na tela. Esse adapter ele procura por esse underline D. O que algumas pessoas fazem, elas criam o campo de acordo com a nomenclatura padrão que elas querem, ou seja, ela colocaria aqui um código de configurações, dependente do padrão que você utiliza nos seus bancos de dados, e na hora de fazer o select, ela faria esse campo, código configurações, por exemplo, as underline D, ou seja, ela vai colocar um label para esse campo que ela criou com underline D para que a query dela funcione com os adapters. Então você pode também criar o seu campo aqui e depois chamar ele como underline D na query futura. Mas, se você puder já adotar esse padrão aqui, fica mais fácil na hora de referenciar lá na frente, entendeu? E fica padronizado. Executando aqui, compilando o meu projeto, como eu já desinstalei ele, ele vai executar um onCreate aqui. Opa, já deu um erro. Ah, esqueci a vírgula aqui. Essa vírgula aqui, ó, tem que tirar. Então aqui você já viu como é que captura o erro também. Executar novamente. Ele não conseguiu executar a atualização, tá? Então aqui ele já executou o onCreate para mim. E você repara uma coisa, aqui no final, ele executou o onCreate, mas ele não atualizou minhas tabelas. Ou seja, ele espera que você pegue as atualizações que você fez aqui e replique elas aqui. Mas eu não quero fazer isso. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer aqui uma pequena gambiarra para forçar o dbHelper a executar o meu onPgrade quando ele criar o banco de dados. Eu vou escrever aqui no final assim, ó. This.onPgrade. Aí ele quer que eu passe o db, que seria db, o que está lá em cima. Aqui na minha função onCreate. A próxima é a versão anterior. Eu vou colocar 1. Ou seja, eu quero que ele atualize da 1 para frente. Opa. onPgrade. E a nova versão seria a versão do banco de dados atual. Então o que vai acontecer é o seguinte. Ele vai criar minha tabela. Vamos supor que eu criei essa tabela aqui. Aí daqui 3 meses eu fiz uma nova atualização aqui. Eu não vou ficar copiando todas as atualizações que eu fiz aqui para cá. Esse é um modo meu de trabalhar mesmo. Eu prefiro que ele execute um upgrade e faça as correções uma atrás da outra. E esse aplicativo ele funciona exatamente como todos os outros aplicativos estão funcionando, do que replicar a minha alteração aqui dentro da minha instrução SQL que cria a tabela. Mas você pode fazer isso se você quiser. Se você quiser replicar a sua alteração aqui sempre, o problema é que ficam 2 lugares para você manter o controle. Às vezes você esquece alguma coisa em um lugar, já
ferra o outro, entendeu? E você tem que ficar testando 2 versões do seu aplicativo sempre, para ter certeza de que ele está funcionando tanto para uma pessoa que acabou de instalar, quanto para uma pessoa que instalou o seu aplicativo e já está trabalhando com ele em alguma versão. Então ele vai criar meu banco de dados, e depois ele vai fazer um upgrade. O que eu vou ter que fazer de novo é desinstalar ele aqui para forçar ele a executar o upgrade e a gente verificar essa atualização. Então, install aqui. Ok. Compila. Aí, agora ele fez Constructor on Create, embaixo ele chamou um upgrade e atualizou a versão 2, a versão 3, a versão 4 e a versão 5, que são todas as versões que tem aqui. Uma coisa que alguns de vocês podem estar pensando após ver essa aula, enquanto eu estava fazendo essa conexão com o banco SQLite, e se eu quiser fazer uma conexão com bancos de dados MySQL, um PostgreSQL, um SQL Server que esteja fora do meu celular, que acontece, né? No aplicativo você tem um servidor e você quer conectar com o seu servidor para baixar os dados. Não dá para você fazer a conexão direta, tá? A maneira que você vai ter que trabalhar é utilizando um web service. Você vai ter que criar um web service no seu servidor e utilizar dentro do Android o módulo de sincronia, por assim dizer, como eles chamam, sincronia de dados, para você fazer a conexão com o seu web service, com a sua API, e retornar os registros a partir dessa API, que é o seu web service. O seu web service vai estar conectado com o seu banco de dados, MySQL, PostgreSQL, SQL Server, não sei, e o Android ele vai pedir para essa API para retornar para você os registros que você precisa. E isso dá para montar um curso só disso, para conseguir explicar como funciona isso, está nos meus planos, criar um curso sobre isso. Se você acha interessante ou quer saber como é que funciona isso daí, deixe seu comentário aí avisando. E essa aula eu vou fechar por aqui. Essa é a parte 1 de banco de dados, vai ter a parte 2 agora ensinando como trabalhar com o banco de dados, para essa aula não ficar muito extensa. Nós estamos aqui então na aula 4, banco de dados, parte 1 SQLite, no Git aqui. Lembrando que essas aulas elas são disponibilizadas gratuitamente aqui no YouTube. Mas se você quiser e puder comprar essas aulas para ajudar a gente no IBTech, nós agradecemos muito. Eu fico por aqui, até a próxima.